Senhor, meus irmãos. Aqui estamos, meus queridos irmãos, para louvarmos ao Senhor. Mais um dia, né? Culto de vitórias. E aqui nós viemos buscar a nossa porção e cremos no nosso Deus que levaremos conosco, né? Porque Deus é bom. Hoje, terça-feira, né? Os irmãos, a maioria está no trabalho, nos estudos, mas nós estamos aqui, né? Orando uns pelos outros e apresentando a eles todos os irmãos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão em casa, que estão em comunhão, também que o Senhor Deus visita cada um. E nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 13, 11 e 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aí vem a parte 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade, estas três, mas a maior desta é a caridade. A fé, né, em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Nós temos a certeza, por isso estamos aqui, não por força humana, mas sim da graça de Deus. Aqui estamos para louvar o Senhor e vamos adorar a Deus com o melhor que temos, né? Para entregar ao nosso Deus. E sabemos que Ele está ouvindo. Oremos. Pai amado, Pai querido, eis-nos aqui, Senhor Jesus, na Tua presença, meu Rei Todo-Poderoso, pedindo perdão dos nossos pecados, pelas falhas, Pai amado. Aqui nós viemos, Paizinho querido, entregar tudo ao Senhor. E sabemos que o Senhor Deus está ouvindo cada pedido. O Senhor conhece cada coração, Senhor. Somente o Senhor sabe do que precisamos. Pai amado, Pai querido, o íntimo da nossa alma, o Senhor conhece. Paizinho querido, nós entregamos a Ti, Senhor, este culto, Senhor. A direção é Tua. O Senhor está no trono, assentado. E o Senhor Deus está olhando por nós, porque aqui nós queremos entregar o melhor para o Senhor. E tudo é a direção do Senhor, meu Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa os louvores que vamos entoar. Senhor, meu Deus, que foi preparado com todo amor e carinho, Senhor Jesus, dedicação a Ti, Senhor. Pai amado, o Senhor Deus vem ao nosso encontro, Jesus. Espírito Santo, passeia neste lugar, Senhor, e nos entrega o melhor, Senhor, porque nós viemos buscar a nossa porção, Senhor, e levaremos conosco tudo o que precisamos, Paizinho, porque o Senhor fala conosco em todo o tempo, Senhor. Pai amado, o Senhor vai abençoando o Senhor Jesus, a palavra que vai ser, Senhor Jesus, ministrada nesta noite, que o Senhor derrama dos altos céus, Pai, com a porção dobrada do Senhor, que o azeite do bálsamo seja derramado, Senhor, neste altar, Senhor Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, não o que queremos, Pai, mas o que o Senhor tem preparado para nós, porque eu tenho a certeza, Deus querido, que o Senhor tem todo o melhor para nós, Pai, e nós viveremos o melhor do Senhor nesta terra. Nós viveremos, Paizinho, a dupla honra do Senhor, meu Pai, porque o Senhor é fiel, verdadeiro. O Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o Senhor que comanda, é o Senhor que faz, o Senhor que desfaz. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, os lares de cada um, Senhor Jesus. Abençoa os nossos passos, Pai querido, até a casa do Senhor. Paizinho querido, a nossa saída, a nossa chegada, Senhor, no nosso lar. Abençoa os irmãos que estão nos lares, meu Pai. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão na escola, os irmãos que estão no trabalho. Senhor, meu Deus, o ir e vir, Pai querido, que o Senhor guarda, livra de todo mal, Senhor. Abençoa, Senhor, tudo na direção do Senhor. E assim entrega ao Senhor este culto, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós esperamos que o Senhor venha derramar o Espírito Santo esta noite, né? E vamos confiar que o Senhor está aqui conosco e Ele vai derramar o Espírito Santo, né? Como diz aqui, a primeira estrofe diz assim, ó Senhor, nós esperamos que escutes a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Então vamos clamar com humilde coração para que o Senhor venha derramar o Espírito Santo esta noite. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde
vossos olhos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que a gente venha olhar somente para Ele e não olhar para as coisas do mundo, porque se nós for olhar para as coisas do mundo, a gente vai cair. Né? Então, que nessa noite nós venhamos mais e mais estar olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Ele é o merecedor, né? Nós estamos aqui para glorificar o nome dEle e olhando somente para Ele. Né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Levantai os vossos olhos para cima, ó reino do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão broto já produz. Levantai.
Vamos adorar o nosso Deus. Quem souber, nos ajude em nome de Jesus. Estamos aqui pela fé, com a coragem, ajudando na casa de Deus. Glória a Deus. Tua justiça eu quero cumprir, alegremente me vou batizar. Proteção para Cristo seguir, e meus pecados assim sepultar. Lava-me, lava-me, ó Deus de amor, com sangue puro de Cristo Jesus. Torna minha alma mais alma que a luz, com sangue puro de Cristo Jesus. Quando das águas eu ressuscitar, já criação nova sou em Jesus. Posso a Ele servir e honrar, porque na obra sublime da cruz. Lava-me, lava-me, ó Deus de amor, no sangue puro de Cristo Jesus. Torna minha alma mais alma que a luz, no sangue puro de Cristo Jesus. Com toda a força, meu bom Salvador, teu santo nome eu invocarei. Para teu dar valor em valor, ao céu de luz onde descansarei. Lava-me, lava-me, ó Deus de amor, no sangue puro de Cristo Jesus. Torna minha alma mais alma que a luz, no sangue puro de Cristo Jesus. Lava-me, lava-me, ó Deus de amor, no sangue puro de Cristo Jesus. Torna minha alma mais alma que a luz, no sangue puro de Cristo Jesus. Oramos para o nosso Deus. Aleluia, Jesus. O nosso Deus, Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Está dentro da nossa alma, porque, que nem diz esse louvor, com toda a força, nós temos que invocar o nome santo de Jesus, temos que invocar o nome poderoso do nosso Deus, porque Ele nos lavou, Ele nos purificou, Ele nos continua nos purificando, nos lavando, nos limpando, porque, meus irmãos, nós tivemos um culto abençoado no domingo, aquela palavra poderosa, assim como todos os cultos, vem lavando a nossa alma, nos dando o entendimento, nos tendo uma visão, como nós aprendemos a andar neste mundo, como nós devemos renunciar. Não é fácil nós andarmos aqui neste mundo, que nós sabemos que ele age no maligno, nós temos que ter um discernimento de Deus, e nós buscamos o conhecimento, aprendemos a lidar com essas diversidades aqui na casa de Deus. E bendito é o nosso Deus, ao qual Ele nos entregou o seu Filho amado para morrer por nós, para nós termos esse direito, esse privilégio de termos a nossa salvação. E é por fé que nós vamos chegar à glória. É por fé que nós vamos alcançar a nossa salvação. Então, meus irmãos, aqui estou mais uma vez, juntamente com os meus irmãos, agradeço os companheiros que estavam aqui, um dando força para o outro, porque a obra de Deus ela não pode parar, a obra de Deus ela não pode, jamais vai parar na face dessa terra. Sabemos que a nossa irmã disse no início do culto, terça-feira vamos dizer que é o culto dos guerreiros, é o culto daquele que se dispõe, que pode estar aqui, glória a Deus, e aqui estamos nós na batalha.
Eu louvo a Deus pela amada igreja do Senhor, pela vida de todos os meus irmãos, pela vida de todos os pastores dessa casa, todos os ministros que têm levantado aqui para ministrar a palavra do Senhor para nós. Traz-nos o alimento derramado dos céus para nós, porque nós somos as ovelhas do Senhor, e quando nós estamos na casa de Deus, nós viemos receber o nosso alimento. Porque o Senhor lá do alto céu está contemplando as suas ovelhas, as quais vieram para a casa dele. Então viemos buscar, então ele já está preparando a palavra, ele já está trabalhando em cada coração, ele está trabalhando dentro de nós e faz com que nós venhamos recebermos e sermos saciados. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que Jesus está às portas, por isso que as batalhas estão cada dia maiores. As tribulações, as diversidades, nós vemos a palavra de Deus se cumprir, nós vemos tudo que está na Bíblia, nós estamos vendo, rumores, guerra, peste, enfermidades, as cóleras, as pestilências, o amor se esfriando a cada dia mais. Nós temos que clamar a Deus: Senhor, não deixe o amor esfriar dentro de mim, não deixe o amor esfriar dentro da sua amada igreja. A igreja do Senhor somos nós, meus amados, não é essa parede construída por mãos humanas. Isso aqui é um lugar, é um endereço onde nós nos encontramos para falar e anunciarmos e aprendermos uns com os outros, na humildade, na comunhão, na oração e no partir do pão. Esse é o nosso desejo, né, meus amados? Estarmos na presença do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus pelas ricas bênçãos e pela saúde. Em nome de Jesus. Vamos pedir graças a Deus. Salve a nossa igreja gloriosa, Santa Paz de Jesus. Amém, igreja? Aleluia, motivo de alegria. Estamos unindo a nossa fé, a nossa comunhão em adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação. Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvores e exaltação. Jesus é maravilhoso, amém? Louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã que se encontra na casa do Pai. Louvo a Deus pelo meu amigo. Glória a Deus, irmão. Faz tempo já, né, querido? Glória a Jesus. Glória a Deus. Trabalhamos ali na Belvete juntos. Hoje estamos adorando a Deus junto aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome da tua esposa, irmãos queridos, Deus abençoe, querido. São amigos, irmãos, e que eu prezo muito pela vida de vocês, que Deus continue abençoando poderosamente, queridos, em nome de Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor rapidamente. Amém. No livro do evangelista Lucas. Essa parábola, ela somente se encontra no livro do Evangelho de Lucas. Aleluia. Capítulo 10. Muito conhecida da igreja, a partir do verso 25, amém? Aleluia. A palavra de Deus vai nos instruir dessa forma. Lucas 10, verso 25. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com um propósito de submeter-se Jesus à prova. Ele indagou o mestre: que preciso para fazer ou para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, aos quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita, quando chegou a um lugar observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem
e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando-lhe nelas vinho e óleo. Em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu recompensarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve de misericórdia para com ele. Ao que Jesus exortou: vai e procede tudo da mesma maneira. Aleluia. Eu penso que, na minha percepção, essa parábola só encontra no Evangelho de Lucas. É uma das parábolas mais completa e mais complexas. Por que completa? Porque ela fala da vinda, ela fala do propósito de Cristo e ela fala da sua volta, ou seja, da sua ida e da sua volta. Então, uma parábola que ela tem uma complexidade, mas ela também é muito completa. Porque aqui no Evangelho de Lucas, somente ele relata, ele vai dizer que Jesus está cumprindo o teu propósito na terra. Chega um escriba, um homem entendido da lei, um homem que escrevia a lei mosaica, e ele pergunta para Jesus, indagando ou querendo que colocar Jesus à prova, perguntando para ele, mestre, o que está escrito na lei, como lês? E aí Jesus ele retorna a pergunta para ele: como você lê ela, como você entende? Porque isso muda toda a perspectiva da nossa visão. Como você entende? Jesus pergunta para ele. Aí ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de toda a tua capacidade intelectual, e amarás o próximo como a ti mesmo. O que Jesus fala para ele é: você falou legal, você tem um conhecimento teórico extraordinário, você gravou realmente na sua mente esse versículo e esse capítulo. Só que ele está dizendo: ei, querido, não é basta somente entender daquilo que você veio perguntar para mim. Ou seja, você entende bem, tem que amar ao Senhor teu Deus, realmente, é isso mesmo, tem que amar o próximo como a ti mesmo tem. Mas ele está dizendo: ei, querido, você conhece, agora vai e vive da forma que você pregou para mim. Só que aí é que está o problema. Por quê? Porque o problema, querido, é: a gente conhece talvez o texto de cor salteado, mas vive muito pouco aquilo que a gente conhece. É esse aqui que está o problema. Por quê? Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. O que Jesus está nos ensinando é: querido, a gente precisa entender que você fala de amor, mas quando precisa amar, será que você ama? Você fala de renúncia, mas quando você precisa renunciar, você renuncia? Então é muito fácil olhar para o outro e falar: ei, você precisa renunciar, mas eu estou renunciando. Chega de parar de olhar para os outros e falar: essa pregação é para você, não, é para mim. Eu preciso melhorar, querido. Eu preciso pedir misericórdia para o Senhor e falar: Senhor, me ensina a amar o Senhor em primeiro lugar e o próximo como a mim mesmo. É isso que nós precisamos entender. Jesus, o que ele está indagando aquele homem, ele está falando: você escreve a lei bonitinho, querido, só que vai viver ela agora. Aí ele, querendo se justificar, o que ele faz? Ele fala: Senhor, cadê o próximo para que eu haja de misericórdia? Aí Jesus vai, querido, e traz agora uma parábola extraordinária. O que ele vai dizer? Ele está falando: olha, querido, um homem desceu de Jerusalém e foi para Jericó. Só que nesse inteirinho, no percurso do caminho, ladrões vêm e pegam ele, batem, deixam ele seminu e quase morto. Aí ele pega e fala: está vindo um sacerdote. Quem era o sacerdote? Era aquele que intercedia pelo povo, era aquele que 24 horas estava dentro do templo. Só que quando ele olha este homem semi-morto, ele olha este homem caído, ele olha este homem que não tinha recurso nenhum para se levantar, ele passa de largo.
Sabe o que é isso? Religiosidade. Ele passou de largo. Aí Jesus está dizendo, esse não ajudou, mas deveria, mas não ajudou. Aí ele fala, agora vem o levita. O levita é aquele que louva. Nessa época, compunha. Os levitas no Antigo Testamento, amados, quando pegava a harpa, chamava a presença de Deus com louvor. O que Deus está dizendo aí, o levita também não sai dentro da casa do Pai, né? Mas também passou de largo. A gente precisa aprender com essa parábola hoje. O que Jesus está nos ensinando aí, querido. Irmão, irmã, e para mim também. A gente vai, talvez não falta nem culto, e não estou dizendo para você faltar, não é isso. O que eu estou dizendo é, entenda o que eu quero dizer dentro dessa parábola. Talvez a gente não falta nem culto, talvez a gente vai em todos os cultos, talvez a gente não falta com a leitura bíblica diária, mas o que Jesus está nos ensinando é, você está colocando em prática aquilo que você está aprendendo? Você realmente está amando a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo? Ou quando alguém precisa de você, você passa de largo, querido? Ou quando alguém precisa do teu amor, ou quando alguém precisa que você demonstre o amor que Jesus está em você, para socorrer alguém, ou este homem que estava sendo morto, você passou de largo. Jesus nos ensina aquele day. Ele fala para os discípulos, lá em João 15: e conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos... Meu Deus, aleluia. O amor, querido, a característica de Deus é o amor. O apóstolo João vai dizer em 1 João, capítulo 4, verso 8, ele vai falar que Deus é amor. Aleluia. E a gente precisa demonstrar esse amor. A gente precisa demonstrar essa misericórdia para com o outro. A gente precisa entender, amados, que estes homens aqui era para ajudar, mas Jesus está dizendo, não ajudou. Aí ele vem e traz agora o que vai dar uma confusão na parábola, porque ele vai dizer, mais um samaritano. Sabe quem era samaritano nessa época? Eu não vou entrar no contexto histórico, mas eu vou dizer para você, samaritano, querido. Se você chegasse para um judeu hoje, os ortodoxos falassem, ei, samaritano, para eles é como se fosse um xingamento. Para eles falam para Jesus, Jesus é samaritano e tem demônio, ele falava para Jesus. Eles falavam isso para ele. Então o samaritano era como se fosse nessa época um xingamento. Por quê? O samaritano era um povo de Deus, mas que foi miscigenado, ou seja, eles não eram mais um povo de raça pura. Então o povo judeu que era puro não se misturava com esse tipo de gente. Aí o que Jesus está dizendo para esse homem da lei, dizendo, ei, você era para ser este homem que era para agir de misericórdia, mas você não agiu. Aí ele está dizendo, mas aquele que você nega, aquele que você menos espera, aquele que você olha e fala, esse aí não chega nem perto, foi esse que agiu de misericórdia para com aquele homem que estava caído. Sabe que quem estava dentro da casa, dentro do templo, não ajudou, mas quem estava fora ajudou. Aí eu te pergunto, querido, será que nós como igreja, querido, estamos agindo da forma que Jesus nos instrui para agir, com amor, com a direção do Espírito Santo? Ou tem gente lá fora que está fazendo muito mais benevolência do que a gente. Talvez, amado, você conhece alguém que faz muito mais caridade que você. Eu não estou falando de salvação. Salvação é só através da fé, através de Jesus. Mas o que eu estou dizendo é, a característica daquele que tem Jesus é amor. A característica daquele que está em Cristo Jesus, querido, é olhar para aquele que está caído e falar, ei, eu não saí de casa despreparado. Eu saí de casa com vinho. Eu saí de casa com óleo. Trazendo para os nossos dias, eu saí de casa com uma palavra. Eu saí de casa com a presença do Espírito Santo, aleluia. E se precisar de mim, eu vou fazer como Pedro e João, lá no templo, na Formosa, dizendo, ei, paralítico, eu não tenho prata nem ouro, que é o que você quer, o que você necessita, mas eu tenho muito mais do que aquilo que você precisa, do que aquilo que você necessita. Levanta e anda, em nome de Jesus, aleluia. A gente precisa sair, querido, preparado com aquilo que Jesus nos entrega diariamente. Esse samaritano nos dá uma lição. Eu não saí
saio de casa sem vinho, símbolo de alegria. E eu não saio de casa sem óleo da unção, ou seja, que ata as feridas. Ferido fere, mas aquele que é curado, ele apresenta as ferramentas de cura que Jesus tem para você. Aleluia. Quem está ferido, você pode ver na internet. Ferido fere, mas quem é curado, querido, lança palavras de cura. Aleluia. Este homem nos dá uma lição. E este homem era um homem que não era bem visto pelos judeus. O que Jesus está dizendo para ele é um problema. Você não queria saber sobre a lei? Essa é a verdadeira lei. Essa é a verdadeira característica de quem quer me seguir ou quer me servir. O que ele está dizendo é: você fica 24 horas no templo. Isso não é errado, no sentido de adorar, no sentido de exaltar. Mas o que ele está dizendo, o que é para você fazer, você não faz. Você, levita, adora, chama a presença de Deus através do louvor. Só que o que é para você fazer, você não faz. O que Jesus está dizendo é: chega de decorar texto, querido. Chega de adquirir tanta sabedoria, mas na hora de executar aquilo que Jesus te chamou para executar, você passar de largo. Começa a vestir o texto dentro de você, querido, e vai viver aquilo que Jesus chamou você para viver. Aleluia! E esse homem age de benevolência. Desce do seu cavalo, porque estava preparado. Traz o óleo, traz o vinho, ata a ferida dele, traz a alegria que aquele homem não tinha. Foi no meio do caminho e leva ele para a hospedaria. Só que ele fala: eu vou, mas eu volto. Aleluia! E você sabe quem é o bom samaritano, querido? Jesus está falando dele mesmo. Quando ele, só vou finalizar aqui, quando ele desce do cavalo, a Bíblia vai dizer que ele despiu-se da sua glória, ele desceu, tornou-se homem, encarnou, desceu. Esse homem desce do cavalo. Aí, amados, tinha muita gente ferindo. Aí Jesus, ele desce, vê todo mundo sendo morto, todo mundo caído, todo mundo prostrado. Ele desce e somente ele tem o óleo da alegria. Somente ele tem, querido, o óleo, vindo da alegria, o óleo da unção. Somente Jesus pode curar as nossas feridas. Somente Jesus pode dar uma alegria que nós nunca teríamos se não fosse por Ele, querido. Não é uma alegria momentânea, é uma alegria que todos os dias você acorda, querido, olhando e dizendo: obrigado, Jesus, porque se não fosse o Senhor, eu não teria acesso para chegar lá no céu, mas é por causa da tua graça, Senhor. Aleluia. Somente em Jesus, amado. Ele desce do cavalo, ele ata as feridas, ou seja, no meio do caminho, no meio da nossa história, Jesus chegou, mudou ela, querido. Sabe o que ia acontecer com esse homem se ele não desce do cavalo? Ele ia morrer. Mas ele desce do cavalo e não deixa a gente morrer. Ele ata as nossas feridas. Ele traz o óleo, querido. Ele faz aquilo que ninguém faz. Ele age de uma forma que ninguém age. E aí ele pega e fala: ei, querido, eu vou te levar para o melhor lugar, a hospedaria. Eu vim tratar você, eu vim mudar o seu decreto, que era de morte, trazer vida para você, e vou te levar para o melhor lugar. Na onde que é o melhor lugar da terra? A hospedaria, a igreja. Aleluia. Ele ora, ele leva para a igreja, ele fala: ei, na igreja, quem é que está quando Jesus sobe? O Espírito Santo. Ele fala: cuida dele. Cuida dele. Por que, Senhor? Porque eu vou voltar. Aleluia. Cuida dele. Por que, Senhor? Porque eu vou voltar. Cuida dele. Mas por que, Senhor? Eu vou voltar. Aleluia. Jesus está voltando, amada igreja. Ele veio como bom samaritano, despiu-se da sua glória, querido. Lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele cravou todas as nossas dores, enfermidades, querido. Aquilo que nos machucava, Jesus levou sobre ele, dizendo: ei, eu saro as tuas feridas, eu curo as tuas feridas.
Eu, no meio da tua história, chego, mudo o teu decreto e te levo para o melhor lugar. Por enquanto, da terra é a igreja, que é bíblica, que é cristocêntrica, e você me espera lá, porque eu vou voltar. Aleluia. Jesus vai voltar. Só que enquanto ele não volta, ele diz para mim e para você: ei, tem bom samaritano aqui nessa noite? Tem bom samaritano nessa noite aqui? Não tem, igreja? Aleluia. Seja o bom samaritano, querido. Tem pessoas precisando de uma palavra que você carrega. Tem pessoas precisando do óleo que você carrega. Tem pessoas precisando daquilo que Jesus depositou em você. É você. Não passa de largo, não. Sabe por quê? Porque quando você curar ou atar as feridas desse que foi ferido, ele vai olhar para você e vai dizer: tem algo diferente. Aí você vai dizer: tem, mas nunca foi sobre mim, sempre foi sobre ele, porque ele está em mim e faz eu agir com amor. Aleluia. É Jesus, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a rica e santa oportunidade em nome de Jesus. Saiba, querido, não há outro nome, não há ninguém, querido, que possa nos salvar, nos curar, nos redimir, a não ser Jesus. E sabe, aquela bondade que você tem hoje é porque ele depositou em você. Porque o ser humano é ruim, é mau, o ser humano é sujo, mas Jesus é aquele que veio para trazer nova vida, nova direção, novo rumo, e fazer de nós pessoas que nós nunca seríamos se não fosse através dele, querido. Aleluia. Você pode chegar à sua melhor versão sem Jesus, mas você nunca vai chegar no céu sem ele. Que Jesus está dizendo: você precisa de mim para chegar no céu e se tornar quem você nunca se tornaria se não fosse eu. É somente Jesus. Amém? É por isso que hoje, querido, tem muita gente sim, boa, tem muita gente sim que ainda é bom samaritano e que está agindo como Jesus pediu para agir, com amor, com carinho. E você sabe o que é isso? Vem salvando vidas. Tem pessoas que estão salvando vidas através disso. Amém? Seja um bom samaritano no meio da igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. A gente vai chamar o pastor Marcelo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Certo, o Senhor vai entregar algo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Pai Senhor Jesus, igreja. Amém. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Como é bom estarmos reunidos e congregados em Cristo Jesus. Como diz o Salmo, e o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bom nós estarmos reunidos porque é bíblico. Ninguém vive em Deus isolado. O próprio Deus, quando vai criar o homem e a mulher, primeiramente, claro, Adão, Deus ele fala: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. E você vê Deus trabalhando na unidade. Jesus, quando veio a este mundo, Deus encarnado, ele também não desejou andar sozinho, e ele é Deus, e ele mostrou para nós que não é bom andar sozinho. Quando Deus olha para Adão, também Deus fala: não é bom que o homem viva só, farei a ele uma companheira, e Deus cria Eva. Então nós vemos que Deus trabalha na unidade, Deus trabalha através do companheirismo. E como o presbítero Iago declarou aqui, irmãos, o segundo maior mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Você veja que e Jesus ele fala isso e confirma isso no Novo Testamento, dizendo: olha, toda a lei que você ouviu no Antigo Testamento, vou resumi-la em 2. Ame a Deus acima de tudo e o seu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei, os profetas se submetem a ela. Você veja que Deus ele traz o amor como uma essência, e Deus ele demonstra que para vivermos nele, precisamos, como o presbítero Iago declarou aqui, algo que Deus ele preza de forma gigantesca: viver a palavra do Senhor. E viver a palavra do Senhor não é somente falarmos. E é interessante que hoje, com a tecnologia que nós temos, nós vivemos uma geração que a tecnologia está avançando e ela vai duplicando, quadriplicando na sua velocidade. Muitos aqui somos da geração que viu a internet nascer. Muitos de nós vimos a tecnologia entrar nas nossas casas, né? Antigamente não tínhamos, as pessoas, talvez muitos não tinham nem televisão em casa, e depois começou a aparecer uma televisão.
depois apareceu um telefone fixo, depois veio a internet, o celular, e hoje nós temos o mundo inteiro na palma da nossa mão. Isso tudo é para cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra declara que é necessário que o mundo conheça toda a verdade. E Jesus ele fala do princípio das dores em Mateus, no capítulo 24, e subsequentemente Jesus vai falar do fim das coisas, do fim dos tempos, e o cumprimento dessa palavra verdadeira e genuína. Nós temos em Cristo Jesus o Senhor dizendo: olha, vocês vão ver guerras e mais guerras, vocês vão ver famílias se levantando umas contra as outras, vocês verão sinais no céu, vocês verão doenças, pragas. E para que a tecnologia, que Deus permite que o homem avance na tecnologia? Para que o mundo saiba o que está acontecendo. Hoje você sabe que uma guerra nasceu, que uma guerra não acabou. Nós podemos ver guerras que não se acabam neste mundo. Nós vemos cada vez mais a humanidade vendo quão pequena ela é. Vou dar um exemplo muito prático que aconteceu ontem, exatamente ontem. Mateus, pode trocar a luz para mim? Põe o número 2, que esse aqui fica muito forte. E ontem teve um apagão de energia em Portugal, na Espanha e um pouco da França, pegou um pouco aí aquela região. E tem um colega de trabalho que ele mora lá em Portugal, a gente estava conversando com ele hoje sobre isso, o pânico que aconteceu nas pessoas, e foi só uma queda de energia, é lógico, impactou tudo. Metrô não funciona, mercado apagado, porque foi um blackout generalizado, né? Apagou tudo. Mas ele estava falando que no mercado, o mercado se esvaziou. De repente, todo mundo correu para o mercado, que parecia que era um ataque zumbi, que era um pandemônio, e acabou. Os mercados se esvaziaram. Filas e filas comprando e estocando comida, porque a energia acabou. Parou tudo. Sabe o que eu fiquei analisando? É lógico, tem muita coisa que a gente poderia analisar aqui e aprender. Mas uma coisa a humanidade hoje ela se gaba pelo seu poder tecnológico. A humanidade se gaba pela sua ciência, pelo seu poder aquisitivo, pelo dinheiro. Lembremos da pandemia que nós vivemos há poucos anos atrás e o ser humano já esqueceu. Verdade. Quantas pessoas começaram a orar porque não queriam mais saber de Deus e falaram: nosso mundo está acabando, muita gente está morrendo, e as pessoas começaram a virar crentes de repente, mas bastou aparecer uma solução que todo mundo voltou ao normal. Mas isso são sinais da volta de Jesus. Ele está voltando. Glória a Jesus. E não adianta dizer: eu não fiquei sabendo, porque a palavra está sendo pregada. A tecnologia está levando a palavra de Deus para todos os cantos. Nós podemos dizer: eu não quis, mas dizer: eu não sabia, não vai ter como. Não vai ter como. E as pessoas, elas tinham cuidado, parece que o amor aumentou, o respeito entre elas aumentou por causa da pandemia, um sentimento, mas bastou as coisas voltarem ao normal. O ser humano tem esse problema, ele só dá valor quando ele perde. Quando ele tem, o valor é mínimo, não dá valor. Não dá valor ao carro que tem, porque já se acostumou, mas basta perder para dar valor a um carro que precisa na garagem. Às vezes não dá valor à esposa, não dá valor ao marido, não dá valor ao casamento, mas quando perde o casamento, aí vai dar valor. Então as pessoas não dão valor ao que tem, não dá valor ao trabalho, só murmura do trabalho, só fala que o trabalho é ruim, que o salário é pouco, mas perde para você ver. Reclama de tudo, mas basta uma doença bater na porta e começa a olhar para Deus e falar: tenha misericórdia de mim. Deus ele não quer, irmãos, um relacionamento com pedintes. Deus ele quer um relacionamento com filhos e filhas que desejem a presença dele, que desejem a presença do Senhor, que desejem a glória do Senhor em seus corações, que vivam com ele. Eu estava ouvindo um pregador muito conhecido, um pregador americano muito conhecido, e ele falou assim no seu sermão recentemente. Ele disse: olha, para pregar bonito, hoje a inteligência artificial ela prega melhor do que nós. Se você pedir para ela criar um sermão com um tópico específico, com temas, com imagens, com ilustrações, ela faz melhor do que nós. O que a inteligência artificial não faz, é óbvio, é viver a presença de Deus, porque é uma máquina.
Mas Deus, Ele é exatamente isso. Deus não quer que venhamos viver uma vida de pregações bonitas somente. Deus não quer que nós venhamos viver uma vida de aparência quando vamos a algum lugar, na igreja, numa reunião de família, vamos visitar alguém, colocamos a máscara da santidade. Deus nos conhece quando estamos no secreto. Deus sabe quem nós somos, como somos maridos, se somos maridos amorosos ou maridos arrogantes, se somos filhos obedientes ou desobedientes, se nós somos funcionários que fazem um bom trabalho ou se estamos negligenciando o nosso trabalho. Deus vê tudo. Então Deus, Ele deseja habitar no meio do seu povo. Aleluia! Glória a Jesus. Pregar bonito ou não, irmãos, qualquer um faz. Verdade. A pergunta, e eu junto com aquilo que o presbítero Tiago falou, o que Deus está procurando não é adoradores, mas verdadeiros adoradores. Existe uma diferença. E de novo, qual é a diferença? A diferença é que, como foi falado aqui pelo nosso irmão, o sacerdote e o levita tinham roupa de adoradores. Eles eram respeitados pelo povo inteiro, a roupa deles era diferente. Tanto é que eles tinham, o sacerdote tinha pequenos sinos na roupa deles, para avisar que o homem de Deus estava passando, para dizer, está entrando uma santidade entre nós. Irmãos, nós precisamos rasgar as nossas vestes de aparência e nos quebrantarmos verdadeiramente na presença de Jesus. É o que o Espírito Santo ministra ao coração daquele que busca a presença do Senhor. Aleluia, verdade. Porque para pregar bonito, hoje tem a tecnologia para pregar bonito. Para pregar falsidade, hoje tem gente aí nas redes sociais ganhando milhões e milhões de seguidores, falando abobrinha, e as pessoas estão indo atrás. Por quê? Por falta de conhecer o Evangelho. Pessoas que estão falando que Deus não mandou falar, profetizando mentiras e enganando muitos, como se fosse um jardim de infância da religião. E multidões estão seguindo. Mas isso é bíblico, irmão, fica tranquilo. Porque a palavra declara que nos últimos dias, nós não estamos falando da volta de Jesus, nos últimos dias a humanidade levantará pregadores que lhes agrade. Porque não aguentam ouvir a sã escritura, a pregação verdadeira e genuína do Evangelho. Qual é a pregação genuína e verdadeira do Evangelho, irmão? A escritura, a Bíblia que nós temos, ela é a nossa declaração de fé. Então, para entender, a Bíblia declara: façam, discernam, tenham discernimento dos Espíritos. Não é porque alguém dá glória a Deus que é de Deus, não é porque alguém fala em nome de Jesus que é de Jesus, e a própria palavra diz isso. Examinar as Escrituras, façam prova de quem está dizendo, se o Espírito é de Deus ou não, se o profeta é de Deus ou não. Sabe por que hoje aparece tanto profeta? Está no parênteses aqui, porque as pessoas não têm a mesma regra do Antigo Testamento. Sabe por que é um profeta verdadeiro? Um profeta é aquele que proclama o pecado do povo, não que fica fazendo adivinhações. Um profeta que Deus levanta vem para consertar a humanidade, e não para ficar revelando as coisas, o que você comeu hoje, o que você vai fazer amanhã no trabalho. É porque as pessoas não leem a palavra de Deus e elas caem em qualquer coisa. E um profeta no Antigo Testamento, se ele profetiza e a profecia não se cumpre, ele era executado. Hoje se levanta muitos profetas porque não tem a segunda parte. Se não cumprir, tudo bem, eu ganhei likes, curtidos e tudo mais. Irmãos, a nossa geração, ela quer coisas de Deus, mas ela não conhece a Deus e ela não quer conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus tem um preço. E sabe qual é o preço? E aí eu volto naquilo que eu estava dizendo. Quando que uma pregação ela é bíblica? Basta você olhar para os pregadores através do Espírito Santo. O primeiro pregador do Novo Testamento chama-se João Batista. Ele é o precursor. Os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre ele: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, do Salvador, do Messias. E João Batista, ele começa pregando o quê? Arrependam-se de seus pecados e voltem-se para Deus. Glória a Jesus. Então, quando é de Deus, meu irmão, é conserto. E não pedir para Deus: Deus me cura agora, como se eu estivesse pedindo uma pizza no delivery. Não é? A religião hoje ela é mais ou menos isso. O cristianismo dessa geração, da graça barata, da hipergraça, é que você é fofinho, que você é lindo, que você é maravilhoso. Mas o Evangelho de Cristo, ele condena a gente. Verdade. Porque somos pecadores. Mas quem é que fala isso para nós? Que nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus,
sem a graça de Jesus. Porque isso não é legal de se ouvir. Mas o João Batista pregou arrependimento. Sabe por que o João Batista morreu? Você sabe. João Batista foi decapitado porque ele pregou o pecado do seu governante. Ele estava adulterando. E por causa disso ele perdeu a cabeça. Quantos hoje estão perdendo cargos e títulos porque estão denunciando o pecado do povo? Pelo contrário, as igrejas no nosso grande Brasil negociam posições políticas, negociam posições nos altares, negociam as grandes fortunas de suas ofertas e dízimos e vivem de dinheiro dos menores. Aonde está o Evangelho de Jesus? Eu quero ler com os irmãos a palavra do Senhor em João 15, compartilhar aqui um texto que toca ao meu coração. Se você pode, abra a sua Bíblia em João, é o quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, e depois vem João, capítulo 15. Glória a Jesus. E este Evangelho de João vai dizer para nós assim, nós vamos ler até o verso 17, que fecha o bloco dessa mensagem de Jesus é a videira verdadeira. E diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Você pode dizer amém por essa palavra? Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Esse capítulo 15, essa parte do capítulo 15 do Evangelho de João, irmãos, é uma mensagem muito poderosa do próprio Senhor Jesus. Ele faz aqui muitos ensinamentos e muitas revelações, e ele já começa dizendo como se fosse a base da necessidade dos discípulos. É aquilo que nós estamos falando. Por que eu disse tudo o que eu disse antes? Para dar base a esta leitura. As pessoas estão querendo viver as bênçãos de Deus sem querer estar unidas a Jesus. Jesus está falando que ele é a videira verdadeira. Ele está fazendo uma comparação de uma planta. Ele está fazendo uma comparação daquilo que eles entendiam. Então Jesus usa a cultura daquela época
para fazer eles entenderem o que Ele é, o que os discípulos são e como é que funciona o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Ele começa dizendo que, irmãos, que Ele é a videira verdadeira e os discípulos, todos os que aceitam Jesus, são ramos. Você entende essa analogia rápida e básica? Jesus, ele usa coisas terrenas para explicar coisas espirituais. Ele é como se fosse o tronco da árvore, o tronco ali da videira, e nós somos os ramos. Então quer dizer, nós somos as ramificações. É como uma genética, é como uma família. Tem os pais, tem os filhos, tem os netos, então vai postergando a família, a genealogia. Jesus, ele deseja que nós venhamos levar o evangelho dele à frente, não só para nós. Tem gente que está engordando espiritualmente, não compartilha o evangelho com ninguém, ele só está espiritualmente de novo, engordando, só ganhando quilos espirituais, mas ele não está compartilhando o amor, ele não está vivendo o amor, como o presbiteriado disse aqui, de viver o evangelho. Mas o Senhor, ele traz para nós um ponto importante, como falamos aqui, a pregação bonita, maravilhosa, que só massageia o ego da humanidade, ela não converte ninguém, porque Jesus, ele vai falar uma verdade: olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, mas ele vai falar a real, com todo respeito aqui da linguagem mais atual. Jesus, ele vai colocar a realidade para as pessoas. Ele não vai ficar falando: não, tudo bem, se você não quer andar com Cristo, está tudo certo, venha congregar conosco, você vai ser bem-vindo. Querido, Jesus, ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. E ele vai dizer: todo ramo. Quem são os ramos? Então, como é que é? Todos os ramos somos nós, aqueles que querem viver em Cristo. Mas ele vai dizer uma coisa importante: todo ramo que não produz fruto, o meu Pai, ele vai cortar. E depois, lá no meio da leitura, ele vai dizer: todo ramo que é cortado vai ser lançado no fogo. Jesus está fazendo uma analogia do último dia do julgamento final, a condenação eterna ao inferno. Entende isso? Então ele fala de forma prática. Olha, veja que ele tem palavras de bênção nesse capítulo, nesses versos. Jesus vai dizer nos versos da frente, no verso 7 ele vai dizer: mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Meu irmão, que palavra maravilhosa! Tremendo. Temos que, Senhor, é como muitos dizem, né? Pega para você, né? Palavra maravilhosa. Mas o que ele diz no começo? Aquele que não dá fruto vai ser cortado e lançado no fogo. Por isso que Jesus é a verdade, e não pregador, massageador de egos. Continue com o seu pecadinho, continue cultivando a sua vida sem compromisso com Deus. Jesus, ele fala a realidade. Se você não andar em mim, você vai para o inferno. Se você não estiver em um relacionamento íntimo comigo, Jesus está dizendo, você não viver a sua vida diária comigo, vai ser lançado no inferno. Então muitos estão correndo atrás do quê? De lugares que vão massagear o seu ego. Tem pessoas que têm consciência pesada do seu pecado, ele vai lá e dizime em algum ministério, em alguma igreja, mas isso não é adoração. Muitas vezes isso é tirar o peso da consciência dos seus pecados. Não, mas eu ajudei uma igreja lá. Não, mas Deus não está procurando o seu dinheiro dele. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer te salvar. Deus quer me salvar. Deus quer nos salvar, nos tirar de uma vida aonde o pecado reina. O diabo não quer tirar as pessoas da igreja. O diabo quer que as pessoas acreditem que estão indo para o céu, mas estão indo para o inferno. Acreditando numa religião, acreditando numa mentira. E aí, qual mentira é essa? Acreditar que está vivendo uma vida de adorador, mas não está. E como é que eu sei então? A palavra do Senhor diz a verdade: o ramo que produz e o ramo que não produz. E Jesus, ele vai dizer: como é que eu sei que eu estou produzindo? Ele vai falar: olha, sem mim vocês não produzem nada. Então o primeiro ponto é a necessidade de permanecer em Cristo. A necessidade de estar em Jesus. Assim como é uma família. O marido vai para o trabalho, a esposa vai para o trabalho, os filhos vão para a escola, ou também, já se tiverem adultos, estão trabalhando, todo mundo sai da casa, cada um vai para o seu compromisso, mas no final do dia todos retornam para o seu lar. Jesus é o nosso lar, Jesus é a nossa morada. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não podemos viver como o mundo vive.
O mundo vive o adultério, o mundo vive a mentira, o mundo vive a idolatria, o mundo vive o politeísmo, o sincretismo religioso. E o Brasil ele tem muito disso de sincretismo religioso. Sincretismo religioso é a mistura de religião. O presbítero Tiago falou do samaritano. O samaritano era isso. Porque quando a Síria invadiu, quando Salomão morre, o reino de Israel, o povo de Israel das 12 tribos, eles se dividiram quando Salomão morre, o filho de Davi. O rei Salomão morre, o reino é dividido. E Deus já tinha falado sobre isso no pecado de Davi. Olha, a espada não sairá da sua casa e tudo mais. Então se cumpriu a palavra de Deus, só fazendo aqui uma objetividade no assunto. E aí o reino de Israel dividiu-se em norte e sul. O reino do norte ficou ali o reino de Israel, e o reino do sul ficou Judá. O reino do norte foi invadido pela Síria primeiro. E aí, por causa do pecado, Deus permitiu por causa do pecado. Deus avisou, Deus levantou profetas. E é por isso que eu falei que o profeta ele vem para consertar e não para ficar fazendo revelação de CPF. Glória a Jesus. Não para ficar falando qual é a cor da sua casa, qual é a placa do teu carro. Deus levanta profetas que perecem, que sofrem. A gente comparar os profetas do Antigo Testamento, os profetas da Bíblia, com as pessoas que se dizem profetas hoje, irmão. É só você comparar quem é de Deus e quem não é. Olha para a vida de Jeremias, olha para a vida de Isaías, olha para a vida dos outros profetas que sofreram pelo nome do Senhor. Hoje, quem está sofrendo pelo nome do Senhor? No mundo, falar de mundo, existe uma igreja perseguida no mundo. Há pessoas que estão sendo perseguidas. Se você acessar sites como Portas Abertas, outros canais que falam sobre missões no mundo, há países onde cristãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos. Mas no sincretismo religioso, como os samaritanos, porque o povo do norte, o Israel do norte ali foi levado para onde? O que a Síria fazia? A Síria, ela não só dominava uma nação, ela pegava as pessoas daquela nação e levava elas para outro lugar, e pegava pessoas de outro lugar e trazia para a nação que foi invadida. Para quê? Era uma estratégia de guerra, para que a cultura daquele povo fosse enfraquecida e eles aceitassem a cultura do seu dominante. E foi isso que foi feito. Muitos israelitas do norte foram levados para outros lugares, e pessoas pagãs foram trazidas para o Israel do norte. E aí houve essa mistura de cultura, houve essa mistura de deuses. E os samaritanos então eram um povo, ainda que um povo judeu, mas começaram a misturar a cultura e viraram politeístas em vários momentos. Verdade. E por isso que o samaritano não era bem visto pelo judeu que ainda permaneceu, por causa da sua mistura. Mas se você olhar para o Brasil, por exemplo, hoje nós não somos, a nossa cultura cristã é uma cultura cristã cheia de simpatia, e a Bíblia condena a simpatia. Não é uma cultura cheia de ídolos, de santos, de adorações, e a Bíblia condena. Adorará somente quem? Somente o Senhor. Aleluia. Somente só há um nome que deve ser adorado. E nós vemos todo esse politeísmo, todo esse sincretismo, e aí a gente vê como nós estamos longe de Deus. Longe de Deus. É necessário dizer. E o Senhor ele vai dizer que o ponto importante é a necessidade. É necessário permanecer em Cristo. Aleluia. Permanecer, irmão. Verdade. Permanecer, Senhor. Glória a Jesus. Lutas vêm, lutas vão, mas precisamos estar o quê? De pé. Permanecer de pé. Somos guerreiros. Ele enfatiza que nós não podemos fazer nada sem Ele. Nada o quê? Nada no reino dele. Você pode fazer muita coisa na sua vida. Aliás, há muitas pessoas que escolhem viver sem Deus. Você pode fazer o que você quiser. Porque a Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aleluia. Existe a prosperidade do homem que não vive com Deus? É óbvio. O diabo ele ofereceu a Jesus a riqueza dessa terra. Uma das 3 tentações de Jesus no deserto. E foi a segunda tentação. O diabo ele oferece primeiro que Jesus ele usa seu poder, né? Hoje não tem pessoas que querem o poder de Deus para fazer e acontecer. Não vamos nesse contexto que a gente vai fugir da mensagem. Mas Jesus ele é tentado pelo diabo. E na segunda tentação o diabo fala, olha, ou melhor, na terceira e última tentação o diabo vai dizer, olha, eu te dou, tudo isso foi me dado, toda riqueza, poderes, foi me dado, se você me adorar, Jesus, eu te darei tudo. Então a prosperidade sem Deus, ela também existe, quer dizer, prosperidade é o que nós entendemos, né? A riqueza, crescimento material, isso tudo existe.
Mas a Bíblia declara que a prosperidade que vem de Deus, ela não acrescenta dores. Mas ela vem com bênção, ela vem com paz. Hoje tem pessoas que crescem, enriquecem, mas continuam sem paz. Porque a paz de Deus não depende de se ter dinheiro ou não ter. A paz de Deus não depende de eu estou com a conta paga ou cheio de dívida. A paz de Deus não depende se eu estou curado, são, ou se eu estou cheio de diagnóstico de doença. A paz de Deus, ela excede o entendimento. A presença dele gera paz no meu interior. Ainda que chegue o meu gerente, o gestor, o seu gestor e fale: olha, fulano, estamos com um corte aqui no trabalho, vamos precisar desligar a área inteira, então infelizmente você vai ser desligado. Você vai sentir o baque. Você vai sentir o baque de um desligamento na empresa. Você vai sentir o baque de um desemprego. Mas a paz de Jesus vai estar aqui dentro de você. Glória a Jesus. Ainda que a sua carne sinta a dor, como diz os apóstolos através do Espírito Santo, como diz Paulo no meio das suas perseguições, ele diz: somos em tudo abatidos, mas não destruídos, não em desespero, diz o apóstolo do Senhor. Paulo, quando ele escreve muitas cartas para as igrejas, falando: se alegrem, se fortaleçam, Paulo está preso. Quem é que se alegra na prisão, irmãos? Hoje muita gente abandona Jesus por pouca coisa. Deixa de ter relacionamento com Jesus porque aconteceu, não, porque o médico falou que talvez eu estou com uma doença tal. Se Deus permitiu o vale, guerrei no vale, mas guerrei com o Senhor. Porque essa vida não é eterna, a vida eterna é com o Senhor, não é aqui não. Essa vida é passageira. Por isso que a Bíblia vai condenar aquele que idolatra o dinheiro, não aquele que tem, mas aquele que idolatra, é diferente. Verdade, aleluia. O jovem rico se perdeu porque ele amava o dinheiro. Verdade. E nós precisamos, qual é o maior mandamento mesmo? Amar a Deus acima de todas as coisas. Glória a Jesus. Amar a Deus acima do meu casamento, acima dos meus filhos, Verdade, aleluia. acima da minha vida financeira, da minha profissão, acima dos meus bens materiais. Porque tudo isso vai ficar, irmãos. Tudo isso vai ficar. Mas a palavra está dizendo que o fruto que nós colocamos, ou melhor, que nós produzimos pela graça e misericórdia quando estamos em Jesus, pelo Espírito Santo, esses frutos vão ser para a glória do Pai, para engrandecer o nome do Senhor, e nos encontraremos com Ele. Você veja que Jesus fala sobre aqueles que fazem minha vontade, são meus amigos. Jesus, ele fala que no último dia ele vai separar à esquerda alguns e vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, apartai-vos e vão para a condenação eterna. E ele vai separar alguns para a direita, dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança a terra prometida, a Nova Jerusalém. Então Jesus, ele está dizendo sobre lançar o ramo no fogo no dia do julgamento. Como estamos vivendo com Deus? É uma pergunta que nós precisamos fazer aqui nesse verso. E a pergunta é para mim, é para você, é para todos nós. Não há alguém que bata no peito aqui essa noite, não há alguém que bata no peito em qualquer lugar do mundo dizendo: eu estou garantido. Não. Paulo, ele diz: olha, por pregar a muitos, eu tenho a preocupação de ser reprovado. Verdade. Isso não é uma falsa humildade, isso é maturidade. Verdade. Quando você tem maturidade, você fala: eu tenho limitações na minha vida. Se eu for muito além daquilo que eu posso, eu acho que eu vou cair. Então eu vou me afastar da aparência do mal. Glória a Jesus. Um servo, um homem de Deus maduro, não é aquele que peita tudo. É aquele que sabe dos seus limites e fala: não é bom eu ficar tendo contato com tal coisa, não é bom eu viver tal coisa, não é bom eu fazer tal coisa, mas viver a presença de Deus, a dependência do Senhor. Então Jesus, ele vai trazer para nós essa necessidade de permanecer nele. Você está permanecendo em Jesus? Eu estou, nós estamos permanecendo em Jesus. Nós estamos ficando em Cristo, porque há uma diferença entre cortar e podar. Ele vai dizer: todo ramo que não dá fruto, o Pai corta e é lançado fora. Mas o ramo que produz fruto vai ser podado. Eu não sei qual que é a sua experiência aqui no ramo de jardinagem, de agricultura, mas o cortar e o podar são diferentes. Os dois usam uma ferramenta afiada, mas o cortar é para descartar, o podar é para corrigir. O podar é para fortalecer a planta, ainda que aparentemente seja um corte igual ao outro, mas a poda é para fortalecer, fortificar. Muitas lutas na nossa vida Deus permite. Eu não estou dizendo que todas, porque seria uma ignorância de
de conhecimento bíblico, mas muitas lutas, se foi Deus que permitiu, é para o nosso crescimento. Existem lutas que nós mesmos plantamos. Não adianta ficar emocionado com a palavra boa, né? Muita luta nós plantamos na nossa vida, então vai colher. Plantou mentira, vai colher mentira. Plantou injustiça, uma hora você vai colher injustiça na sua vida, fica tranquilo. Plantou coisa errada, uma hora Deus vai permitir que você colhe o fruto da sua semente. E muitas vezes o diabo também se levanta. Então, no mínimo, tem 3 tipos de luta na nossa vida. A que nós plantamos e nós vamos colher, porque é justiça. A que Deus permite, porque Deus ele quer nos fazer crescer. Então aquilo para Deus vai ser uma prova que vai nos aprovar um degrau para crescimento espiritual. E também tem a investida do diabo. Mas se Deus permitir que o diabo avançasse, Deus também já tem um escape lá na frente, como ele fez com Jó. Então, irmãos, a poda é para crescimento, a correção é para crescimento. Deus permite a dificuldade, a adversidade, Deus permite muita coisa para o nosso crescimento. Mas Jesus está enfatizando, olha, para que dê mais fruto. Ninguém fica de fora, meu irmão. Ninguém fica tranquilo a ponto de dizer, eu estou bem, eu estou tranquilo, está tudo certo com Deus, eu e Deus. Quando a gente chega no crescimento, a gente vai crescendo em Deus, a gente vai entendendo, Senhor, a minha vida, a salvação que o Senhor me deu, não é só para mim. Eu preciso alcançar alguém, eu preciso ajudar alguém. Se Deus te prosperou financeiramente, Deus não te deu dinheiro para você ficar abastado, mas certamente Deus está falando, agora eu te dei. Você pode compartilhar? Você está ajudando alguém? Você consegue ajudar um necessitado? Você consegue ajudar uma pessoa que está num momento difícil, porque outrora você estava? Você consegue socorrer alguém com a sua vida financeira? Ou será que a humanidade hoje ela é tão egoísta que ela não consegue estender a mão? E a Bíblia vai dizer que quando eu ajudo alguém financeiramente, não é para virar um agiota, porque agiotismo a Bíblia condena. Não é emprestar para esperar de volta e ainda com juros. Não. Se você empresta, não espere de volta. Se a pessoa quiser pagar de volta porque ela é honesta, é ela com Deus. Mas aquela pessoa que sabe fazer caridade, ela não espera nada em troca. Ela faz para a glória de Deus. Assim como foi o samaritano que o presbítero Iago citou aqui. Ele não ficou perguntando para o doente, você tem para me devolver depois? Ei, você vai me pagar, hein? Não, irmão. Quando nós estamos fazendo algo para alguém, nós estamos fazendo como se fosse para Cristo. Ele mesmo fala isso. Jesus ele diz para os salvos, ele vai fazer uma analogia no dia da salvação. Ele vai dizer aos eleitos e aos salvos, dizendo, olha, porque eu estive nu e você me vestiu, porque eu estive com fome e você me deu de comer, porque eu estive preso e você me visitou. E Jesus ele vai falar várias coisas e os eleitos vão dizer, mestre, nós não fizemos isso. Você vê que o eleito ele é tão justo que ele vai falar, Jesus, eu não fiz isso. Muita gente ia falar, é verdade, nem sabe o que está acontecendo. E Jesus ele vai dizer, quando você fez a um dos pequeninos, do seu próximo, necessitado, você fez a mim. Então, frutificar a nossa vida em Deus, meu irmão, é muito mais do que nós imaginamos. Nós precisamos depender de Deus. O segundo ponto aqui que eu destaco rapidamente é o processo da poda, que nós já falamos aqui, para dar mais fruto. Deus, ele como agricultor, ele poda a gente para que nós venhamos ser mais frutíferos. Esse processo ele envolve provações, ele envolve correções, renúncias. Então, a Bíblia diz que a correção de Deus, ela gera num primeiro momento tristeza. Você veja que Deus nos conhece, que Ele sabe que vai gerar tristeza, mas é num primeiro momento. Depois ela vai trazer alegria. Só que muita gente ela nega a correção de Deus, é cabeça dura. Como o próprio Deus diz, o povo de Israel, o povo hebreu, com Moisés, dizendo, esse meu povo é um povo cabeça dura. Deus fala isso para Moisés. São teimosos. Eu estou corrigindo, eu estou guiando, mas são teimosos. Será que nós somos diferentes? Quando eu digo nós, não somente nós aqui nesse recinto, mas a nossa geração. Será que nossa geração também não é um povo teimoso diante da presença de Deus? A presença de Deus ela gera morte. Morte do homem pecador. O homem pecador tem que morrer. Mas ela também gera vida, gera um novo nascimento, nova criatura em Cristo. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, também no Evangelho de João, lá nos primeiros capítulos, Jesus vai dizer para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Glória a Jesus.
Aquele que não nasce da carne, mas nasce do Espírito, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o nascer de novo é reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, e que eu sou totalmente dependente dele, adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Jesus. E essa correção, meu irmão, ela vem contra nós. E a primeira correção é o Espírito Santo falando com a gente: você não é nada sem Deus. Somos pecadores. A primeira obra do Espírito Santo na nossa vida é convencer que nós somos pecadores, convencer que nós não somos nada sem Ele. Não somos nada sem Ele. Verdade, aleluia. Mas o coração do homem é ávido, é orgulhoso, e basta um remédio, como nós falamos aqui, basta uma vacina para uma pandemia, que as pessoas começam a voltar ao seu estado normal. A pandemia foi ou não foi um tratamento de choque para a sua realidade, para a nossa realidade? E aí você viu ricos, milionários, bilionários, pobres, necessitados, miseráveis, todos no mesmo barco, porque era um vírus que ninguém sabia o que fazer, ninguém sabia combater. E quando surgiu a primeira possibilidade de vacinação em algum lugar, aquele que tinha dinheiro viajou até aquele lugar, e o que não tinha condição esperou pela misericórdia. Mas você veja que a humanidade esquece fácil as coisas. Quem é que lembra dessa dificuldade? Somente quem perdeu um ente querido, porque a maioria ligou para o piloto automático e falou: ufa, escapei dessa, vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu quero. Mas será que isso não foi um estalo, um dos estalos de Deus dizendo: o meu filho está voltando, arruma a tua casa, arruma a tua vida? Porque esse é só um dos sinais de que o homem, com todo poder, com todo dinheiro, não pode fazer nada contra as coisas que ele não sabe, coisas que ele não conhece. Como aquele apagão que eu falei que aconteceu ontem na Europa. No primeiro momento acharam que era um ataque cibernético, um cyberataque, mas depois falaram que é uma questão climática. Irmãos, com todo o poder de tecnologia, o homem ainda não entendeu que ele é pobre e miserável. É só desligar a energia do mundo que a tecnologia acabou. Acabou a sua internet, acabou a sua segurança na sua casa, toda tecnológica, acabou o robô, a inteligência artificial, acabou. Bastou um vírus insignificante aos olhos nus, mas totalmente mortal para a nossa imunidade, que devastou multidões, devastou o mundo inteiro. Mas o homem ainda não entendeu que mesmo com tanto dinheiro que pode adquirir, com tanto poder financeiro, aquisitivo e tanta tecnologia, ainda é um miserável. Ainda vai chegar no seu último dia e não vai levar nada dessa vida para outra. Não vai levar nada. E a reflexão que Jesus está dizendo é exatamente essa: o que nós estamos fazendo com o dom da vida que Deus nos deu. Ele nos convida para um relacionamento, Ele nos convida para um relacionamento. Aleluia. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos: o propósito do fruto para a glória de Deus. Nós podemos fazer analogia aqui que fruto ele é o resultado do trabalho. Se você procurar no dicionário, fruto, uma das coisas é isso: resultado de um esforço. Se falar de fruto na questão lógica de Jesus aqui, que é da agricultura, uma árvore ela trabalha e gera um fruto. Tem todo um processo, mas a gente só vai lá e colhe. Mas a árvore ela se dedicou a crescer, ela teve que ter luz. A luz, a fotossíntese, as suas folhas, os seus galhos começaram a crescer para adquirir mais fotossíntese. A raiz ela teve que crescer para baixo, procurar umidade, procurar os minérios do solo, procurar os nutrientes corretos para alimentar toda essa árvore. E aí no final e na estação certa, ela produziu um fruto. Foi um esforço. Que para nós, a nossa automática, nossa vida automática de chegar no mercado e comprar um fruto ali, que hoje em dia é tudo com agrotóxico, né? Você vai comprar uma banana, a banana é muito maior do que ela deveria ser. A maçã, ela não é mais maçã, o negócio é diferente já. Não é como antigamente, os frutos estão diferentes, as frutas estão diferentes, porque tudo está mudando. E a gente acha que está comprando uma coisa cara porque é natural, aí você vai ver que não tem nada de natural. Só tem química. Fecha aspas, né? Fecha a reflexão aqui. Mas o esforço da árvore produziu. Se a gente for traduzir fruto, um deles seria esse: o esforço para produzir um resultado.
Então, trazendo para a visão espiritual, o esforço, como diz a palavra, é ser de firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É algo que nós precisamos praticar na obra do Senhor. A Bíblia nunca vai defender o desigrejado. Quem é o desigrejado? Aquele que fala, não, eu estou com Cristo em casa e está tudo certo. Quem é o desigrejado? Não, eu tenho a Bíblia em casa, eu adoro a Deus em casa. Jesus ficou em casa. Os apóstolos ficaram em casa, os apóstolos morreram para termos essa Bíblia hoje aqui nas mãos. Glória a Jesus. A nossa Bíblia tem preço de sangue, primeiro do Salvador. Verdade. Mas ecoou na igreja primitiva. Muitos cristãos na igreja primitiva morreram adorando. Glória a Jesus. E muitos não têm o nome deles escrito aqui, os anônimos da fé. Muitos não têm o nome aqui, mas têm o nome no livro da vida. Aleluia. Eles entenderam a mensagem. É aquela palavra que Pedro fala ao sumo sacerdote quando ele cura o coxo de nascença ali no templo, e o sacerdote ele fala, não preguem mais sobre Jesus, hein? E Pedro fala, bem sem bem, se nós vamos obedecer vocês ou a Deus. E Pedro vai completar a frase dizendo, eu não posso deixar de falar do que eu vi. O que ele viu? Ele viu o Messias. Ele andou com o Messias. Ele viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Ele viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ele viu Jesus falar, Lázaro sai para fora. Ele viu Jesus falando para os cegos, enxerguem. Ele viu Jesus falando para o leproso, fique livre, fique liberto. Ele viu a mulher de 12 anos de fluxo de sangue ser curada. Ele viu tanta coisa. E por último, ele viu Jesus morto na cruz. Mas no domingo de manhã, ele viu Jesus falando com ele, dizendo, toca aqui nas minhas feridas. E ele está dizendo o quê? Isso me impactou, eu não posso ficar calado. Aleluia! O cristianismo de hoje está sendo um negócio preocupante, porque é um cristianismo de sentar numa cadeira e ouvir, ir embora para casa e continuar a mesma vida. O cristianismo da Bíblia é morra para si e viva para Jesus. Aleluia! Continue o seu trabalho, mas sendo carta aberta de Cristo, para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Continue na sua vizinhança, continue sendo morador desse bairro, mas quando você andar naquele bairro, as pessoas falarem, ô fulano, me ajuda, porque eu vejo em você uma pessoa de Deus. Glória a Jesus. Será que não é isso que o Espírito Santo deseja de nós? E não somente uma geração gospel que consome produtos gospel, que consome música gospel, que consome eventos caríssimos para se falar de Jesus, sendo que deveria ser de graça. Então nós precisamos discernir o que é produzir fruto. E é interessante que a gente pode fazer até uma analogia aqui. Se você puder, abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso. Podemos ler desde o verso 16, e aqui já dá para a gente finalizar, né? Já vai para a oração. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 16, verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Então agora presta atenção, irmão. O que é fruto da carne? Resultado de uma vida carnal: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas.
Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Essa palavra ela vai trazer a visão do que é fruto, do que é resultado, esforço. E aí é interessante, para a gente finalizar, como a carta aos Gálatas está dizendo que o Espírito e a carne eles não concordam com a mesma coisa. Sabe aquele ditado, a voz do povo e a voz de Deus? Mentira, porque a voz do povo é carnal. A voz do povo, quando Jesus foi crucificado, gritou o quê? O governador falou: olha, hoje nós estamos na época da Páscoa, nós podemos soltar um prisioneiro, posso soltar Jesus para vocês. Ele falou: não, prende Jesus, solta Barrabás. Então a voz do povo não é a voz de Deus, não é. Ditados populares não é Bíblia, não é palavra de Deus. E às vezes a gente fala: nossa, eu estou sentindo de Deus aqui, será que é de Deus ou é da carne? A gente tem que examinar, é de Deus ou é da carne? Não é só que você está sentindo que é de Deus. Deus vai falar, Jeremias fala: Jeremias, o coração do homem é mais enganoso do que qualquer coisa que você possa pensar. Pensa numa coisa mentirosa, pensa numa coisa enganadora, pensa. O nosso coração é mais enganoso, ele consegue disfarçar, parecer que é de Deus, mas não é. Mas não é, não foi Deus que mandou, não foi Deus que mandou você fazer. Hoje está um negócio, né? Fácil falar, foi Deus. Não, foi Deus que mandou fazer. Não foi, eu senti de Deus. Será que foi Deus ou é o seu orgulho, o meu orgulho, o nosso ego, a nossa vontade, o nosso prazer de fazer as coisas? Não foi Deus que mandou eu sair da igreja. Não foi Deus que mandou eu mudar de ministério. Não foi Deus que mandou eu abrir a minha própria igreja. Será que foi Deus mesmo? Santo Deus. Será que foi Deus mesmo? Ou foi o ego do homem querendo cada um criar a sua ideologia, cada um criar a sua doutrina? Doutrina de igreja não salva, o que salva é o Evangelho. Doutrina de igreja é um acordo da visão de cada um, as pessoas vão criando suas visões, mas se não está na Bíblia, meu irmão, é uso e costume humano. Se está na Bíblia, obedeça e viva. Se está na palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Congregue com seus irmãos, seja companheiro na obra do Senhor, como Paulo declara, não deixeis de congregar como muitos fazem, mas vivam em unidade, na presença do Senhor. Então nós precisamos entender esse fruto, essa projeção de fruto é para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória de Deus, e que possamos viver essa vida na presença do Senhor. Então Jesus ele está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé para orarmos. Que Deus abençoe a sua vida. O pastor Manuel me deu a oportunidade aqui. Acabou que a gente vai encerrar o culto. Eu peço perdão ao pastor Manuel. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, para a glória de Deus. Deus abençoe a cada irmão e irmã que está aqui, para juntos celebrarmos a Cristo, para juntos adorarmos ao Senhor neste culto da vitória. Que a mão de Deus, ela possa tocar o meu, o seu coração, e que possamos voltar para a nossa casa e continuar a nossa semana cheios da direção do Senhor, em nome de Jesus. Você pode falar com Deus, fique à vontade, vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus da nossa vida, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, nós te agradecemos pela oportunidade da tua presença, nós te agradecemos por juntos estarmos aqui, Senhor, por juntos estarmos diante da tua glória, diante da tua graça, para vivermos o que o Senhor tem para nós. Pai querido, derrama a tua glória sobre nossos corações. Fala conosco ainda mais sobre esta palavra, uma palavra tão rica, tão poderosa que o Senhor tem para nós. Enche-nos da tua presença. Senhor, nós meditamos entre tantas palavras aqui. Senhor, a palavra do bom samaritano que o Senhor deixou como exemplo para nós, que não é a aparência
aparência do homem, não é a veste do homem, não é o jeito que ele se veste, não é o jeito que ele fala, não é a posição eclesiástica na congregação que ele tem que vai dizer se ele é ou não é um homem na tua presença, mas é aquele que ama o seu próximo e ajuda o seu próximo. Converte-nos, Senhor, para não vivermos aparência, para não vivermos posição, para não vivermos uma religiosidade, mas para que possamos viver a tua presença. Pai querido, e esta palavra que também meditamos sobre o Senhor Jesus ser a videira verdadeira e nós sermos os ramos. A tua palavra declara que o galho, o ramo que não produz fruto, será lançado no fogo, será cortado. O Senhor está falando da sua volta, da condenação eterna. A tua palavra declara que a porta larga, espaçosa, leva para a condenação, mas a porta estreita, o caminho apertado, leva para a salvação. E a Bíblia diz que poucos são que passam pela porta estreita. Senhor, manifesta a tua glória, a tua graça nessa geração. Desperta o teu povo, desperta cada um de nós. Meu Deus querido, leva-nos a vivermos uma vida de verdadeiros adoradores na tua presença. Como o Senhor disse, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e não em lugares apenas, não em regiões, mas na tua presença. Senhor, fala conosco, derrama a tua graça, derrama a tua glória, derrama a tua direção sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, leva o teu povo na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Se há necessidade de cura diante de alguma enfermidade, Senhor, manifesta a tua cura. Repreendemos a doença em nome do Senhor Jesus. Declaramos toda doença, seja uma gripe, um resfriado, seja um tumor, seja um diagnóstico de câncer, seja, meu Deus querido, o que for, no nome de Jesus. Meu Pai querido, libera, meu Deus, manifesta a tua cura, a manifestação da tua cura para a glória do teu nome. Se há necessidade de restauração familiar, vem curando famílias, vem restaurando casamentos, restaura maridos, restaura esposas, restaura filhos, restaura pais, restaura, meu Deus, a vida profissional, restaura, meu Deus querido, a profissão, o crescimento profissional. Abençoe, meu Deus, aquele que precisa, meu Deus, de portas abertas, de um novo emprego, que precisa de uma provisão na sua vida financeira. Tu és Deus, tu és Pai poderoso. Prepara o pão de cada dia, Senhor, que não falte o alimento na nossa mesa, que não falte a provisão, que não falte uma igreja fervorosa nessa terra, que não falte verdadeiros adoradores para te adorar em espírito e em verdade, que não falte pregadores que preguem a tua palavra, que não falte aqueles que levem a boa mensagem da cruz, em nome de Jesus, Pai eterno. Leva-nos, Senhor, na tua presença. Obrigado por este culto, obrigado por esta reunião. Queremos, como igreja, te agradecer. Leva o teu povo na tua bênção, em nome de Jesus. E o que viemos buscar da tua parte, Senhor, derrama sobre nossos corações, sobre nossas mentes, em o nome de Jesus. Assim oramos, pedimos e te agradecemos. E sobre a igreja do Senhor, eu declaro e profetizo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo continue reinando e direcionando os nossos corações, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, e juntos digamos amém. Deus abençoe em nome de Jesus.